21 de junho de 2024 e na noite, Tite primeiro, muito bem, Leozito, e na noite de 20 de junho, o Flamengo na última bola derrotou o Bahia de Rogério Ceni. O Flamengo de quem? Do Tite. O Tite? Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. Mas agora o Lutai jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora. E esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos. E com ponta, sem ponta, como queiram, na verdade, não foi o Flamengo que nos deixou com a bola. Eles não conseguiram pegar a bola mesmo, essa é a realidade, né? Então o controle foi total do nosso jogo. Mas concordo que em número de chances foi um jogo muito parecido, acho que a análise dele nesse sentido é precisa, e eu fico feliz de vir com o Bahia no Maracanã, porque eu nunca tinha visto um time acho que vinha ter controle sobre o Flamengo como foi o Bahia hoje. Então é sinal que nós estamos num caminho correto, mas precisamos ter mais oportunidades de gol, né? Que seja compatível o número de controle, o controle de jogo seja compatível com o número de oportunidades. O Flamengo impiedoso completou ontem o seu 8º jogo sem derrota. A última derrota foi para o Palestino na Copa Libertadores no dia 7 de maio, 1-0. Depois disso foram 7 vitórias e um empate, o que dá ao Flamengo do Tite um aproveitamento de quase 92%. O time, neste recorte, marcou 21 gols e só sofreu 4, meio gol por jogo. O Flamengo, meu amigo Rafa Marques, tudo de Bordeaux hoje, né? Grená, né, Eugênio Leal? Uniforme novo. Uniforme Ou novo. encarnado, como você preferir. O encarnado. A minha camisa de dentro também, da mesma. Você também tá parecido com a camiseta parecida com a camiseta polo do Rafa Marques, que vai ficar agora até o final do Futebol 360. Não será uma participação fugaz, vai até às 11 da manhã. E começa falando justamente, Rafa, bom dia, desse Flamengo que não sabe mais o que é perder. Bom dia, meu amigo. É isso, Plihal. Bom dia a você, ao Celso, ao Breler, ao Eugênio, ao fã de esporte conectado com a gente no F360. Você reparou que eu me arrumei? Mas bonitinho, nenhuma chance. Zero, esquece. Só nascendo outra vez. E ontem o Flamengo arrumado conseguiu uma vitória importantíssima, eu diria a vocês até com um valor superior aos simples 3 pontos que são atribuídos ao time na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Porque determinados jogos, eu acho que esse é um debate importante, eles valorizam muito a conquista do resultado, né? Eu acho que no Maracanã tivemos ontem, para um público de 49.909 torcedores presentes, um dos bons jogos desse Campeonato Brasileiro, do ponto de vista da dinâmica da partida, né? Eu sei que tem torcedor que prefere jogo com 10 gols, tem torcedor que prefere jogo com muita emoção, jogo com muita velocidade. Eu sou daqueles que defendem a tese que o jogo de futebol é aquele bom, quando duas equipes com propostas distintas conseguem competir em alto nível e o resultado final estabelece o mérito de um e o demérito do outro. Segue o tempo todo com a gente, como eu disse. Breler, o que você destacaria de mais positivo nessa sequência do Flamengo e nas últimas atuações do time comandado pelo Tite? O Tite disse na entrevista coletiva que na Europa, muitas vezes, um time para ser entrosado de verdade leva de 2 a 3 anos e que o Flamengo, em pouco mais de 6 meses, já mostra esse entrosamento. Aqui geralmente não tem 2, 3 meses. Então precisa acelerar o processo. Então, a atitude do Flamengo, para mim, tem sido a grande notícia dos últimos jogos. Porque se a gente pegar o divisor de águas, que foi aquele jogo contra o Palestino no Chile, ali o Flamengo teve uma atitude muito passiva no jogo e até mesmo na coletiva. A gente viu o abatimento do Tite depois da derrota. Estava com cara de fim de ciclo. Exato. Então foi algo muito pesado que o Flamengo soube virar o fio a partir dali. E depois disso, a atitude do time muda ao ponto de que o Tite precisa improvisar jogadores, Léo Pereira do lado esquerdo, Léo Ortiz jogando como volante, e pela entrega, pela disponibilidade de todos, a coisa funciona mesmo sem o time estar jogando tão bem. Sim. Então, Nos últimos 2 jogos foram 3 pontos conquistados, né, somados,
o empate contra o Atlético em Curitiba e os 2 pontos de ontem com a vitória a mais do que seria o pontinho do empate. Exato. Na última bola. Na última bola e contra o Grêmio também, a gente pode destacar a atitude, porque o Grêmio colocou o Flamengo em dificuldade, mas o time também não desistiu, não se abateu e buscou a vitória. Então, nesse aspecto do ambiente, a coisa mudou. O fio virou no Flamengo e o Rafa cita a entrada do Gabigol. Realmente, do ponto de vista anímico, ajudou ali, a torcida cresceu, o time também foi na mesma sintonia. Mas, para mim, a mexida do Tite, que ajuda a ganhar o jogo, é o Alan entrando no time e o Gerson avançando para jogar novamente como um ponta. Porque a partir daí o Flamengo teve mais controle do jogo, passou a ter um pouco mais de posse de bola e o que o Rogério destaca aconteceu de fato. O Bahia teve mais posse, o Bahia terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola. No jogo inteiro, mais de 700 passos trocados, mais que o dobro do Flamengo. Nos últimos anos, só o Fluminense conseguiu isso. Então, contra o Flamengo. Fazer isso contra o Flamengo no Maracanã realmente é um feito. Mas não dá para dizer que a partir daí o Bahia jogou melhor. O Flamengo foi melhor, não só pelo resultado, mas porque foi mais incisivo, mais agressivo e criou as melhores chances e mereceu a vitória. Então, vale a atitude, vale também o dedo do técnico de ter observado ali a necessidade de ter mais gente no meio-campo e o Gerson sendo esse cara um pouco mais aberto e, principalmente, o time não desistindo mais uma vez de buscar o resultado. O Gerson, desculpa, professor, o Gerson de agora já é o Gerson de 19 e 20? Eu acho que numa outra... Tá perto, hein? Numa outra pegada, numa outra função, mas tá embalando, tá voltando a embalar. Ele já estava bem no jogo. E o Gerson, nesse jogo contra o Palestino lá no Chile, foi um dos símbolos da passividade do Flamengo. Você vê o ponto de virada, né? E mais, essa coisa do Flamengo mais intenso no jogo. O Flamengo, mesmo naquele período, mesmo em vitórias magras, vitórias que irritavam, vitórias em que havia cobrança, né? Contra o Amazonas, por exemplo, se cobrava muito do Flamengo a intensidade durante todo o jogo. Isso acabou. A gente vê o Davi Luiz fazendo o gol de cabeça no acréscimo. Dentro dos acréscimos, ele já tinha tentado essa jogada 3 vezes. Em vitórias, a gente falou das derrotas. E ontem, o que valoriza, eu acho que o Rogério pontuou muito bem, o Flamengo não ficou com a bola porque o Bahia não deixou. O Bahia hoje é um time capaz de fazer isso. De muita qualidade do meio-campo, principalmente. E se o Flamengo está a 8 sem perder, até ontem o Bahia estava a 9. Então, foi um resultado maiúsculo do ponto de vista do adversário que o Flamengo tinha. Penúltima rodada quase perdeu, né? Estava sendo derrotado pelo Criciúma por 2-0. Mas conseguiu. O Criciúma ainda teve o goleiro expulso, deu uma facilitada na missão, mas de qualquer maneira foi buscar o empate. Correu atrás do resultado. É a melhor troca de passes do futebol brasileiro atualmente, meus amigos. O Bahia tem uma capacidade impressionante de jogar. O Bahia errou 8 passes no primeiro tempo. Eu não tenho na minha memória registro da última vez em que eu trabalhei no jogo em que uma equipe só errou 8 passes. 97,3% de eficiência de passes no primeiro tempo. Foi absurdo o que o Bahia jogou. Eu acho seguro afirmar que é a melhor troca de passes do futebol brasileiro. E só pegar esse gancho aí do que o Breler pontuou taticamente, e eu assino embaixo, o Eugênio também concorda, acho que todo mundo, essa mudança do Tite, ela povoou mais o meio-campo. Bruno Henrique topou fazer o papel correspondente ao Gerson do lado esquerdo, fechar marcando o lateral e não ser propriamente um atacante, ser um meia mais aberto. Essa leitura de jogo foi importante. E o papel do Gerson sem Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz ganhou uma importância ainda maior para a dinâmica do Flamengo. E o que mais chama a atenção é que ele não está se esquivando disso. Ele não está refutando essa responsabilidade. Ele tem jogado muito bem na condição de remanescente do meio-campo ideal. Ele tem feito ótimos jogos, tanto aberto pelo lado, quanto construído por dentro. Eu acho que o Gerson se imbuiu de uma responsabilidade, foi empoderado para isso também e está sendo uma peça importante nesse momento do Flamengo. É curioso esse lance do meio-campo ideal, porque em vários momentos da temporada a gente fica idealizando um time que não joga, né? Porque a cada dia tem um desfalque, tem um problema e tal. Mas se pensou, o meio-campo do Flamengo tem o Gerson. Você pensou o meio-campo do Flamengo sem o Gerson, né? Com o Pulgar, com o De La Cruz, com o Arrascaeta e com o Luiz Araújo pela direita, por exemplo, que foi titular durante muito tempo. E hoje ele é tão imprescindível, o Leão vai até colocar uma tela agora no ar, mostrando que ontem, em 5 itens do jogo, o Gerson foi o melhor do time. Sim, ele tem essa capacidade, né, de, quando precisa jogar mais por dentro e dar qualidade técnica por dentro e também
ajudar na pegada e quando precisa jogar mais avançado, no caso ali pelo lado do campo, como foi ontem, como foi em outras oportunidades, ele entrega também qualidade na criação. Então, ele ontem foi o melhor em campo, somando toda a partida. Mas é fundamental isso, lembrar que o Flamengo vive o período mais difícil da temporada, que é o período em que ele está muito desfalcado. Ele não tem vários jogadores. Era o que tirava o sono da comissão técnica desde o início do ano. Como fazer durante a Copa América? Porque você vai ter 4 jogadores convocados para a seleção uruguaia, 1 convocado para a seleção chilena. Se imaginava que talvez houvesse um ou outro convocado para a seleção brasileira. Acho que por sorte do Flamengo isso não aconteceu. Não convocou ninguém, o Dorival não convocou ninguém, já pensando nisso. Mas além disso, as lesões, né? O Flamengo tem convivido com várias lesões. Ontem voltou o Ayrton Lucas na lateral, ontem voltou o Alan no meio-campo. Então, o Flamengo conseguiu dar uma equilibrada para o jogo de ontem. Mas, apesar disso, né, a gente está completando 8 jogos em que o Flamengo não perde. E no momento mais difícil, mais pegado da temporada, usando os recursos do elenco. Isso é fundamental. O Rafa deu esse depoimento dele. Ontem foi o Flamengo, fechou o jogo com a sua menor posse de bola no Campeonato Brasileiro, 35%. Até os 15 minutos do segundo tempo, tinha apenas 30% da posse de bola contra 70% do Bahia. No Maracanã com 50 mil pessoas. O Flamengo que tem média no Campeonato Brasileiro de quase 55%, que chegou a ter contra o Vasco 72% de posse de bola. Ou seja, esse não é o jogo do Flamengo. Mas diante de tudo isso, ele soube ganhar o jogo. E aí, para saber ganhar o jogo, a maneira como sai o gol não é por acaso. Que saiu o gol no último minuto de cabeça do Davi Luiz, que no jogo anterior saiu o gol no último minuto de cabeça do Everton Araújo. É uma jogada trabalhada do Flamengo. O Flamengo treina muito bola parada. Acho que o Rafa pode me confirmar. O Matheus, né, que é o responsável por isso no time do Flamengo, já desde que o Tite chegou, Matheus Bach, filho dele. E o que eu falei aqui ontem, o fundamental na bola parada, claro, muito quem vai chegar na área para cabecear, mas é quem bate. E quem bateu ontem não foi escanteio, era uma falta. O lance do gol foi o Gerson. E já tinha batido 1 minuto antes, eu não sei se foi um escanteio ou uma falta também, ele tira o peso da bola, coisa linda, a bola vai certinho, foi na cabeça do Davi. Foi aquele lance que a bola bate no corpo aqui do Gilberto. Rodei e voltei para o Gerson. Mas esse cara aí também a gente precisa destacar. O Davi Luiz? Davi Luiz. Tá jogando muito. A gente fala da atitude do Flamengo. E o Davi Luiz assumiu um papel fundamental no Flamengo hoje. Hoje o Davi Luiz ocupa o vácuo deixado pelo Felipe Luiz e pelo Diego Ribas, que eram líderes ali do elenco. Vou te falar, você me deu a deixa. Eu gravei na semana passada e essa lista semana... é maior, hein, Orelha? É verdade. Eu gravei com o Rodinei, bola da vez, e com o Hugo Neneca, o Hugo Souza, no resenha. Os dois falaram que o Davi Luiz, mais do que importante nos momentos difíceis deles no Flamengo, foi essencial, foi fundamental, foi decisivo. Sem o Davi, o rumo da vida dos dois seria completamente outro. Isso dá a medida da importância da liderança do Davi Luiz hoje no Flamengo. E é um cara que, pelo tamanho que tem, poderia fazer bico no banco, causar ali. E hoje, mesmo sem ter o status de titular absoluto, é um cara que ajuda como pode. Em termos de postura irrepreensível. E até quando ele tá no banco, a gente só percebe atitudes positivas de incentivo ao time, de cobrança, de tentar elevar ali o ânimo de todo mundo. É um cara grande pra caramba. Muito grande. Então, por tudo isso, é de se valorizar o papel que o Davi Luiz tem exercido fora do campo, mas dentro do campo também. É a melhor temporada dele no Flamengo, tá jogando bem. Tá, sempre que entra, dá conta do recado, marcando o gol, muito bem na bola aérea ofensiva, que sempre foi um trunfo dele, e um cara que exerce esse papel também de uma liderança. Hoje, os líderes do Flamengo, se a gente olhar por tempo de casa, o Gabigol acabou se arranhando ali com o episódio da camisa do Corinthians, Bruno Henrique e Gerson, que às vezes se revezam como capitães. São caras que têm essa coisa da liderança. Mas como perfil de liderança, hoje o Davi Luiz se tornou o principal líder do Flamengo, do elenco, e exerce isso de uma forma muito positiva, até com a arbitragem. Ele usa a experiência dele, não é para ficar chiando o tempo todo no ouvido do cara, para tomar cartão bobo, é para influenciar o time de uma forma positiva. E esse é o tipo de liderança que realmente a gente precisa valorizar. Real.
Só porque não posso perder esse gancho da liderança que o Breler trouxe, que é importante, né? O Flamengo inesquecível de 2019, desculpa, viu, Celso? Peço vênia para poder citar, só como gancho do que eu vou trazer aqui agora. Aquele Flamengo, o vestiário do Flamengo na época tinha 6 cópias à chave. Essas cópias ficavam nas mãos de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol. O Diego foi embora e deixou a cópia da chave dele com quem? Com o Davi Luiz. 6 cópias. Everton Ribeiro foi embora, Rodrigo Caio foi embora, Felipe Luiz parou. Esses 3 não estão mais. E a cópia do Diego Alves ficou com o Davi Luiz, ficou com ele. O Everton Ribeiro foi embora, o Bruno Henrique nunca teve esse viés interno, o Gerson também não, e o Gabigol, como já foi dito pelo Breler, está em baixa. Então é seguro dizer hoje que de todos os jogadores com potencial de liderança no elenco do Flamengo, o Davi Luiz é quem tem mais direitos dentro do vestiário. Isso não é só uma percepção, feeling, isso também é informação. A gente conversa com as pessoas e percebe esse papel interno bem positivo que o Davi Luiz exerce com os jogadores, principalmente os jogadores mais jovens. E também para não perder o gancho que o Eugênio trouxe há pouco, sobre desfalques por contusão, além dos que estão convocados. Ontem, o Cebolinha, mais uma vez, foi substituído e o Flamengo tem, por hábito, divulgar imediatamente, o que é uma grande iniciativa, no seu X, no seu Twitter, assim que o jogador é substituído por contusão, o que ele tem. E aí eu fiz uma busca aqui das postagens do Flamengo e diagnostiquei uma situação bem curiosa. O Cebolinha, com a de ontem, acumulou a sua 4ª lesão no intervalo de 2 meses, todas do lado direito. Começou com o tornozelo, passou pela panturrilha, passou pela coxa e passou pelo quadril. Sempre do lado direito. 4 contusões do Everton Cebolinha no intervalo de apenas 2 meses. É, no mínimo, algo a ser pensado, analisado e trabalhado internamente dentro do Flamengo, porque o Cebolinha é uma peça muito relevante na equipe. E ontem ele estava voltando de uma dessas lesões, né? Sim. E aí uma pode ser reflexo da outra, né? Ainda mais todas do mesmo lado do corpo, como destacou o Rafa. E muita gente realmente tende a se machucar nesse calendário maluco do futebol brasileiro. A gente falava da parte comportamental. O Flamengo estava mortinho no jogo contra o Palestino. O Gerson, o Tite na coletiva. Eu nunca vi o Tite como naquelas semanas ali, né? Super abatido e tal. Ontem o Tite foi o Tite. Montando o time, no comportamento à beira do campo. Quando terminou o jogo, ali vibrando com a torcida, foi em direção aos jogadores que estavam festejando a vitória no último minuto com a torcida. E depois, na coletiva, dando uma cacetadinha, inclusive, no seu antigo empregador. Não foi isso, Tite? Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Tá dado o recado. Não dá para tirar a razão do Tite. De fato, é uma loucura você jogar nessa batida de 3 em 3 dias, né? O Tite, como funcionário que foi da CBF por tanto tempo, conhece todos os departamentos da entidade, né? Conhece todos os funcionários, quem faz o quê. Então, ninguém melhor que ele para saber a pessoa específica responsável. Só faltou dar o ramal. É isso. Mas eu também acho, assim, que o calendário e a tabela têm participação direta da TV, né? Dos interesses da TV, esse jogo eu quero aqui, aquele jogo ali eu quero no horário X ou no horário Instagram. É muito difícil. Agora, não sei exatamente qual é o ponto dele. O Flamengo jogou, que vai jogar no domingo, né? Tendo jogado na quinta. Mas do último jogo para esse, ele ganhou um diazinho a mais, crítica, né? em relação ao Fluminense que jogou 24 horas antes, né?
Sim, a gente teve que é o adversário do domingo, Fla-Flu no Maracanã, o adversário tendo 24 horas a mais de descanso. Na semana passada a gente ouviu o Zubeldia reclamando de 48 horas, 2 dias. Sim. O Corinthians havia jogado na terça em Goiânia e o São Paulo na quinta-feira em Criciúma. Os dois se enfrentaram no domingo. São muitas variáveis, né? Chega uma hora que você não consegue agora... Eu acho 2 dias exagerado de diferença entre um e outro. Mas foi uma coisa específica, porque aquele jogo que teve do Brasil na quarta-feira, não podia jogar ninguém na quarta. O amistoso da seleção não pode ter jogo do brasileiro. Mas essa proteção de data de seleção, né? A gente convive com isso. Coloca em outro horário. Mas aí também não tem como você jogar alguns times na terça, outros na quinta, e depois fazer só os que jogaram na terça-feira jogarem entre si de novo. E os adversários daqui é mais também. difícil, Precisa né? ver qual é a... Olha, montar a tabela do Campeonato Brasileiro é uma loucura. Não é só do brasileiro. Loucura. O mal do futebol é muito futebol. Os interesses no mundo, comerciais, né? No mundo. Tá aí, meus amigos e amigas, um corte aqui do programa F360 da ESPN Brasil, analisando e dando as suas opiniões sobre a vitória do Mengão. Flamengo que não perde há 8 jogos. Flamengo que agora, neste momento, é o líder do Brasileirão. Tá na tela para vocês a classificação do 1 ao 10, do 11º ao 20º. E domingo tem Fla-Flu. O que esperar do Fla-Flu, né, galera? Depois de um bom jogo do Flamengo. Flamengo que não foi melhor que o Bahia no primeiro tempo, só que no segundo tempo, principalmente depois das substituições do Tite, o Flamengo melhorou bastante, né, com as entradas de Alan e Gabigol. Gerson, para mim, foi o melhor em campo. Deu uma assistência, fez um gol e participou demais do jogo, né? Ele comprou a responsabilidade e ele está determinado em campo, cara. O Gerson hoje está na sua plenitude física, está correndo bastante, está correndo demais, jogou os 90 minutos, o melhor em campo e fisicamente está muito bem. O Davi Luiz também parece que está na sua plenitude física, o cara está voando, galera. Não só dentro de campo, tá? Fora de campo também. Eu sei que para muitos o que o jogador faz fora de campo não é importante. Para mim é importante sim. Principalmente quando a pessoa te trata bem fora de campo, né? A pessoa te respeita. Quando a pessoa é carinhosa, é humilde, dá atenção para todo mundo. Eu falo isso, galera, porque onde o Flamengo vai, sempre é ele que desce e dá autógrafo, tira fotos com a torcida nas portas de hotéis, né? Sempre é o Davi Luiz que faz isso. Então, fora de campo também é importante, porque os fãs querem ver o seu ídolo perto. E a maioria dos jogadores pega, desce do ônibus e entra direto no hotel. Não dá importância nenhuma, nem olha para a torcida, nem acena. O Bruno Henrique, por exemplo, eu gosto dele, mas eu tenho que falar isso aqui. Em Curitiba, o Bruno Henrique desceu do ônibus, nem olhou para a torcida, nem acenou, não fez nada. Pegou, entrou direto. Cara, isso é uma falta de respeito com o torcedor que vai lá para receber o seu time, cara. Não custa nada você acenar, dar uma risadinha, né, para quem tá ali. A pessoa tá tirando uma foto, tá filmando, querendo pegar uma imagem do seu ídolo e o cara nem olha, velho. Falta de respeito com a torcida, né? E o Davi Luiz é o contrário. O cara sempre dá moral pro torcedor, vai lá, tira foto com as crianças, dá autógrafos em camisa. É sensacional. Tá jogando muita bola, fez o gol da vitória do Flamengo. Não é de hoje que ele vem jogando bem, já faz alguns jogos que ele vem se destacando. O Alan entrou e mudou o time, cara. O Alan entrou muito bem. O Tite teve uma sacada inteligente. Na hora que eu vi ele sacando o Lohan, colocando o Alan, eu não gostei, sinceramente. Só que depois eu entendi que aquilo mudou o jogo, né? Porque o Gerson foi lá para a ponta, no lado do Luiz Araújo, certo? O Gabigol jogou mais centralizado e o Alan jogou de volante, onde ele rende bem. A partir deste momento, o Flamengo começou a dominar o jogo no segundo tempo. Ele conseguiu reverter a situação. O Bahia era melhor no jogo e o Flamengo, com esse preenchimento de meio campo, com mais uma peça importante de marcação, que é o Alan, conseguiu dominar o meio de campo e o Flamengo cresceu no jogo e por isso mereceu a vitória, né? O Tite, peça fundamental também. O Tite que vinha sendo xingado,
Muitos torcedores pedindo fora Tite depois daquela derrota contra o Palestino, né? O Flamengo estava muito mal naquele momento e parecia que ali, se perdesse mais um jogo, o Tite pudesse cair e graças a Deus isso não aconteceu. O Flamengo de lá para cá vem de 8 jogos sem perder, com 7 vitórias e 1 empate. Graças a Deus, cara, estamos classificados na Copa do Brasil, estamos liderando o Brasileirão e estamos classificados também na Libertadores da América, né? Esqueci de alguém? Não, né? É isso, galera. Flamengo ontem com 7 desfalques, conseguiu mais uma vitória, isso é o mais importante. Dos 9 jogos de período de Copa América, já foram 3. O Flamengo está vivo e o importante é isso aí que está na tela, liderar o Brasileirão. Domingo tem Fla-Flu, Fluminense é o último colocado com 6 pontos, é o Lanterna. É tão triste ver o Fluminense ali, né? De lanterna, né? Dá até vontade de chorar, não dá? Ah, dá, né? Tomara que continue, galera, porque se o Flamengo vencer o Fluminense, quem manda o jogo no Maracanã no domingo é o Fluminense, tá? Então não sei aí como que vai estar a carga de ingresso, não sei como que foi negociado para este jogo aí, se vai ser meio a meio, 70-30, não sei. Só sei o seguinte, se o Flamengo vencer o Fluminense, cara, o Fernando Diniz vai cair, galera. Vamos derrubar o Diniz, vamos continuar na liderança e afundar de vez o Fluminense no Z4. Tomara que isso aconteça. Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!